Olá, pessoal. Nessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre os fatores humanos relacionados à qualidade do software. Na nossa apresentação anterior, nós definimos, né, o processo de qualidade de software, enfim, que é um dos subprocessos, né, do processo de software, e vimos, né, os elementos que compõem esse processo de qualidade, né? Dentre esses elementos, nós temos as pessoas. Tá? Então, basicamente são as pessoas que executam, né, as atividades, que utilizam os métodos, né, que utilizam as ferramentas para executar o trabalho que é necessário para que a gente alcance o resultado desejado, né, do software em termos de qualidade. Né? Então é imprescindível que nós tenhamos aí uma visão de que fatores, né, que influenciam esse componente, né? Ou seja, que fatores que nos influenciam, né, como pessoas, enfim, e influenciam, né, logicamente, com isso, a qualidade final que é alcançada, né, ao final do processo de software. Então, esse é o estudo que a gente vai fazer nessa apresentação. Bom, quando se trata de trabalho, né, dentro de um processo de software, dentro de um projeto de desenvolvimento de software, a gente está tratando de duas dimensões de trabalho, né? A dimensão individual, tá? E a dimensão em equipe. Então, as pessoas têm que performar, né, de duas formas distintas, individualmente e equipe, né, e ambos né, essas duas dimensões têm impacto, né, sobre os resultados obtidos. Ok? E lógico, né, quando a gente está falando de equipe, isso vai envolver uma série de outras características, né, como a própria comunicação, que tem que ser estabelecida sem ruídos. E individualmente também são outras características. E uma grande dificuldade, né, envolvendo aí esses fatores humanos, né, dentro desse contexto de projeto de software, é que grande parte do trabalho não é repetitivo, né, é um trabalho intelectual de desenvolvimento, certo? De construção da solução. Então não é trivial administrar esse trabalho, né? Vocês vão ver lá a gerência de projeto, e não é trivial de forma alguma administrar esse tipo de trabalho. Bom, então, dentro do contexto de organizações que desenvolvem software, né, sempre vão ocorrer situações de estresse, problemas de relacionamento pessoal. Então, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho e dentro do ambiente de trabalho, né, de organizações que desenvolvem software não vai ser diferente. Então, as empresas elas têm políticas, né, procedimentos, formas de lidar com esse problema até certo ponto, né? Então, investir em qualidade de trabalho, de vida, né, oferecer opções de lazer e conforto, isso é muito comum hoje em dia, né, dentro das organizações de tecnologia, principalmente. Né, você ter um ambiente de trabalho com uma série de características, né, visando trazer aí, qualidade, né, de vida, qualidade de trabalho para dentro do ambiente organizacional. Tá? Então, isso não é nenhuma característica, né, porque as organizações são muito boas, né? Isso é porque, logicamente, isso influencia diretamente, né, a produtividade dos trabalhadores, né, dos colaboradores dessa organização. Então, isso é muito comum, principalmente hoje em dia, em empresas de tecnologia, né, trazer essa comodidade esse conforto adicional aí para o ambiente de trabalho. Então, o software ele tem uma diferença em relação a outros, né, produtos, enfim, dadas as características que nós já falamos, né? Então, o processo de construção de software ele envolve uma quantidade muito grande de trabalho que não é repetitivo, né? Então, quando eu falo de repetitivo, não é aquele trabalho em que a pessoa vai lá e monta um produto, né? Que tem que encaixar as peças, a parafusar, montar e pronto. O software ele não tem esse tipo de trabalho, né? Ele requer um trabalho intelectual, certo? Então, há uma série de características, né, que individualizam cada tipo de projeto e os problemas que surgem acabam tendo que ser trabalhados de forma individualizada, né? Não são muito comuns a todos os projetos, a gente não pode adotar uma solução comum, né? Então isso envolve muito trabalho intelectual e não repetitivo, né? E isso faz com que seja mais difícil administrar esse tipo de trabalho. E como é que a gente lida com essa situação? Através de sistematização. Sistematizar significa organizar, né? Sistematizar não é repetir, né? Quando a gente fala que a gente sistematiza, que
existe um processo, que existe um procedimento, né? Esses elementos, esses artefatos, eles servem para direcionar o trabalho, né? Então você pode organizar o trabalho, você pode dividir esse trabalho em etapas, né? Você pode planejar esse trabalho, ainda que esse trabalho ele seja intelectual, ainda que esse trabalho seja não repetitivo, né? Então organizar o trabalho, sistematizar, né, permite aí um controle maior, né? Ainda que a gente tenha essa característica, né, de individualidade. E aí, tratando um pouco mais especificamente da organização de trabalho, né, nós temos uma colocação famosa do Weinberg, né, um pesquisador dessa área, que ele diz que ao elaborar um novo software, né, os desenvolvedores precisam criar soluções. E é essencial, né, que para que isso seja possível, né, dentro do contexto do trabalho de equipe, né, que esses trabalhadores eles atuem em perfeita sintonia, em harmonia, né, ou seja, né, estabelecendo uma comunicação efetiva que permite que eles compartilhem informações que são cruciais para a execução desse trabalho. Então, existe uma série de elementos, né, que estão envolvidas aí nessa perfeita sintonia, né? Então, boas relações informais entre os desenvolvedores, não só formal, liderança adequada, canais de comunicação adequados, comunicações sem ruídos. Então, são vários elementos. E esse mesmo pesquisador, né, ele propõe uma medida, né, que é um conceito simples para tentar promover, né, esse trabalho em sintonia, né? Então, ele propõe partilhar a responsabilidade de definir objetivos, né? Então, fazer com que o grupo, né, isso não quer dizer que não tenha que ter uma liderança, né, isso é distinto, né? A ideia é que trazer, né, esse conceito de responsabilidade para o grupo, né, como um todo, e não uma pessoa, um grupo específico de pessoas ser responsabilizada por definir quais são os objetivos que serão alcançados, né? Então isso é extremamente positivo, né, porque permite que todos, né, os envolvidos eles conheçam o trabalho, já que eles participaram da definição daquilo que tem que ser feito, né? É, o que ajuda a reduzir partes obscuras, né? Então esse conhecimento compartilhado reduz as partes desconhecidas, né? Acaba que todos conhecem, né? Claro que não com o mesmo grau de profundidade, mas de maneira geral, o código como um todo, né? E há uma grande, né, probabilidade aí há uma reduzida probabilidade, né, de incluir erros devido à incompreensão de detalhes, né? Então, se eu conheço os detalhes do código, né, e eu preciso construir componentes para que serão um componente que será integrado a esse código, né, isso me permite aí produzir um código com uma quantidade menor de erros. E aí vocês já devem ter reconhecido, né, para aqueles que conhecem, né, vocês já devem ter ouvido falar das metodologias ágeis. Então esse princípio está incorporado, né, um dos pilares, né, compartilhar a responsabilidade, né, fazer com que todos conheçam, de certa forma, né, o produto, aquilo que está sendo desenvolvido, é um dos pilares aí das metodologias, dos métodos ágeis de desenvolvimento, né, XPRE, Scrum, né? Então, essa, essa proposta é do Weinberg, né? Foi incorporada nos métodos ágeis. E aí, claro, a aplicação não é tão trivial assim, né? A aplicação desse conceito, né? Então, dividir um projeto, né, entre várias pessoas, como é proposto, né, requer uma organização muito boa. E, enfim, dadas as características do software, a gente tem uma quantidade muito grande de itens que precisam ser administrados, né? Recursos humanos, financeiros, ferramentas, produtos e assim sucessivamente, né? Então, aplicar isso é um pouco mais complicado, né? O que os métodos ágeis acabaram trazendo, né, para tentar lidar com esse tipo de complicação é a simplicidade, né? Reduziram muito a carga, né, de documentação, por exemplo, de formalidade, para trazer um pouco mais de agilidade, né, e tornar o processo mais simples, né, justamente para poder aplicar esse tipo de conceito, né, senão seria inviável, né, como está sendo colocado aqui. Quanto mais complicação, mais difícil é, né, ter
esse compartilhamento. Bom, para minimizar esse problema, nós utilizamos boas práticas, né? E essas boas práticas elas são sintetizadas aí, né? Integradas e formalizadas através dos padrões que nós temos, né? CMMI, o próprio XP, né? O método ágil que eu mencionei anteriormente, Scrum também, e MPSBR. Então, utilizar esse tipo de abordagem, né, traz uma organização, porque esses tipos de abordagem já tem previsto uma série de elementos, uma sistematização. Tá? Agora, dentro desse contexto, né, estabelecer uma boa comunicação é fundamental. Né? A gente não consegue motivar as pessoas, né? As pessoas não trabalham muito bem se elas não sabem o porquê, né, da utilização de uma ferramenta, né, o porquê do desenvolvimento de certo componente, né, enfim, utilização de certo método, por exemplo. Então, é preciso que as pessoas, né, entendam por que aquilo é necessário, por que aquelas ferramentas estão sendo utilizadas e qual é o papel, né, de cada uma dentro do processo de software. Certo? Então, utilizar esse tipo de abordagem, né, tipo o Scrum, o XP, né, o próprio XP, o Scrum, por exemplo, já define uma série de papéis, né, que atribuem responsabilidades para as pessoas, né, responsabilidades específicas para as pessoas dentro de um processo. Né? Então, para que essas responsabilidades, né, essa organização seja feita de forma efetiva, é fundamental uma boa comunicação. Tá? Então, prosseguindo aí na importância da comunicação, né, nós sabemos que para uma mesma especificação, ou seja, para um mesmo problema, né, para resolver um determinado problema, a gente tem diversas possíveis soluções, né, baseadas em software distintos. Né? Então, um dos grandes problemas dentro do processo de software é como garantir que todos saibam, né, qual é a única solução adotada, ou seja, compartilhar o conhecimento, né, como que o conhecimento pode ser compartilhado entre as pessoas que compõem a equipe para que todas saibam qual é a solução que está sendo adotada. Lógico, né, para que isso ocorra, é essencial, né, estabelecer a comunicação. Né? Mas estabelecer a comunicação não é dizer simplesmente que as pessoas, né, têm que se comunicar. Não. Chegar para alguém e falar, olha, você tem que se comunicar com o membro da equipe, né, o seu colega de equipe. Não é simplesmente indicar esse tipo de necessidade. Né? É preciso estabelecer um ambiente, né, onde essa comunicação ela possa ser promovida, possa ocorrer de forma facilitada, né, e que as pessoas sintam a necessidade e entendam que ela é necessária. Né? Então precisa ter uma motivação para que essa comunicação ela seja promovida. Bom, e quando a gente fala de uma equipe, né, de um processo de desenvolvimento de software, né, nós não estamos falando só de comunicação entre desenvolvedores, né, comunicação entre programadores. Né. Nós estamos falando de uma rede, né, complexa de comunicação, né, que pode envolver os programadores e arquitetos, programadores e testadores. Né, isso depende muito da forma como o processo ele é estruturado. E pode envolver também, por exemplo, engenheiro de requisitos e clientes. Né? Então já é um tipo de comunicação também mais complexo, né? Também mais complexo porque já envolve backgrounds, né, históricos de conhecimento distintos. Né? Mas é extremamente importante, né, que essa comunicação ocorra, né, para que se tenha um conhecimento comum, né, um conhecimento único daquilo que está sendo feito. Então, métodos ágeis, por exemplo, né, tem aí como um dos principais fatores essa comunicação. Né? Então, se promove essa comunicação em todas essas dimensões, incluindo, né, dos engenheiros de requisitos, né, ou seja, dos membros da equipe com os clientes. E tem uma colocação muito famosa também do Yordle, né, que trata sobre esse aspecto de comunicação. Né? Ou seja, você simplesmente juntar pessoas, né, não faz dessas pessoas uma equipe. Né? Então, simplesmente colocar pessoas na mesma sala, né, ou informar para essas pessoas que elas compõem uma equipe, isso não faz uma equipe. Né?
Então, para que você tenha, né, uma equipe, né, com as características desejadas, lógico, né, de um trabalho em conjunto, né, é preciso que essa equipe ela compartilhe responsabilidades, né, que essa equipe se conheça, né, saiba o trabalho que está sendo realizado, né. E existe também uma série de fatores, né, inerentes às características, né, o temperamento das pessoas que também influenciam aí essa comunicação. Bom, existe um livro de 1970, né, do Weinberg, o mesmo que a gente citou anteriormente, que se chama Psicologia da Programação, né? Então, estamos em 2021, já são 50 anos, né? E os problemas eles continuam existindo e continuam sendo o mesmo, né? Porque a natureza do trabalho continua sendo a mesma, né? Então, alguns problemas que ele cita, né? A questão da criatividade, né? Então a criatividade ela tem grande influência. Então isso traz um individualismo muito grande para as soluções que são criadas, né? Então isso é uma questão que precisa ser, é, de certa forma, abordada dentro de uma equipe, né? Onde cada um vai promover, ou, enfim, vai surgir com uma solução e tem que haver um consenso para que a solução escolhida ela seja única. A solução ela ocorre na cabeça do desenvolvedor, né? Então é muito difícil, né, na maioria das vezes, descrever, né, detalhar como uma solução ela foi elaborada, né? É um processo cognitivo de cada pessoa, inerente a cada pessoa e acontece na nossa cabeça, né? É difícil compartilhar muitas vezes esse processo para que seja criada uma solução em conjunto, né? Escrever código e projetar arquitetura não é uma atividade repetitiva, né? A gente já falou sobre isso. Dificilmente a gente consegue reproduzir, né? Repetir. Enfim, quando consegue, a gente tem mecanismos, né? Para promover reuso de código, mas essencialmente não é uma atividade que tem uma grande repetição, né? Não é um processo de uma linha de montagem, por exemplo. A estética, né, associada com a nova solução, isso no campo das engenharias, né, dentro da engenharia de software não é diferente, né? Creio que todos vocês já se pegaram pensando, né, numa solução que foi criada e que não podia ser diferente por uma questão mais estética, né, mais simplista de organização, certo? Então, a gente sempre olha para diversos aspectos de uma solução, sempre acredita que há um ponto para que ela seja melhorada, né? Então, isso é um aspecto que traz uma certa complicação. Tem o ego dos envolvidos, né? Então, uma vez que você tem a criatividade que é utilizada e a solução ocorre na cabeça do desenvolvedor, né? E é individual, né? Ele se apropria dessa solução, né? Então, críticas a essa solução, ainda que tenha algum embasamento, né? Acabam, né, criando um ambiente difícil, né? Enfim, as críticas acabam sendo interpretadas, né, pelos envolvidos como uma crítica pessoal, né? Isso dentro de um trabalho equipe. Então é algo que também precisa ser abordado aí dentro do trabalho equipe de uma equipe de desenvolvimento, né? Então, são problemas que ainda persistem, né? Acredito que vocês já devem ter se deparado com esses problemas e que, né, vejam, 50 anos de prática aí, né, posterior, né, a essa publicação e a gente continua lidando com o mesmo tipo de problema, desculpa, porque a natureza, né, do trabalho continua a mesma, né? Como mencionado anteriormente, nessas questões elas podem, as questões que nós vimos, podem trazer, né, problemas aí para o nosso processo de desenvolvimento. A própria aplicação, o uso de padrões pode ser prejudicado, né? Enfim, se o desenvolvedor ele pode se ofender, né, achar que a ideia, né, de deixar de lado seus próprios hábitos, o seu próprio método, né, e adotar padrões pode ser ruim, né? Pode ser algo pessoal contra a abordagem que ele utiliza. E aí o Weinberg ele propõe até um termo interessante, né, para exemplificar esse tipo de comportamento, né, que é a egoless programming, né, ou seja, programação sem ego. Então, uma forma de tentar lidar com esse tipo de característica. E aí é lógico, né, muitas vezes
a forma de lidar com essa característica, né, esse ego voltado um pouco para o desenvolvimento, é a própria experiência, né, e a participação em projetos, né, onde ocorre esse compartilhamento, né, da responsabilidade. E também existe a questão da posse entre o desenvolvedor e o produto, né? Então, como mencionei anteriormente, como a solução é minha e é individual, eu posso aceitar, né, interpretar como uma crítica pessoal qualquer crítica àquilo que eu criei, né? E isso pode acontecer de forma inconsciente, né? Na verdade, acontece de forma inconsciente e não é só com software, né, com código, né? Se nós criamos um texto, escrevemos um texto e alguma pessoa critica aquele texto, critica alguma coisa que nós fizemos, de forma inconsciente a gente acaba levando isso para um lado um pouco mais pessoal. Isso acontece dentro do processo de desenvolvimento de software e prejudica um pouco também essa relação, né? E essa postura, né, de aceitar como uma crítica, interpretar como uma crítica pessoal, né, uma avaliação do seu código, né, enfim, do componente que você criou, da solução que você criou, né, de maneira mais genérica, é muito estudada na área de teste de software, porque ela representa uma dificuldade, né, do próprio desenvolvedor, do próprio programador, encontrar defeitos, né, ao testar o seu próprio código, né? Por quê? Porque ao encontrar um defeito, né, isso de certa forma pode ser interpretado como uma crítica, né? Então, ó, se você escreveu um código defeituoso, isso é uma crítica ao trabalho que você realizou. Que na verdade não é, né? Somos todos seres humanos e com certeza cometemos vários erros, né? E continuaremos a cometer vários erros ao construir, né, soluções baseadas em software. Mas esse tipo de interpretação, muitas vezes subconsciente, dificulta, né, o próprio programador a encontrar defeitos ao testar o seu próprio código, né? Então, por isso que muitos métodos, os métodos ágeis, por exemplo, prevêem, né, a revisão por pares e até o próprio, né, o teste cruzado, né, onde cada um, né, você não faz o teste do seu próprio componente, outra pessoa testa esse componente. Então, são práticas aí para tentar contornar essas características, né, provenientes aí dessa questão individual, né, desse individualismo do trabalho que é realizado. Bom, eu tenho sempre comentado para vocês, e acho que isso é perceptível, né, que muitos métodos, né, muitas abordagens, material de maneira geral, que nós utilizamos na indústria de software, mais especificamente dentro da engenharia de software, ela é, né, de certa forma, aproveitada, né, é, de aplicações e outros tipos de contextos, tá? Então, esse procedimento, né, de gerenciamento, né, e de controle de qualidade surgiu dentro do contexto de manufatura na indústria, né? Então, nessa época, não se pensava em software, né? Então, quando surgiu o software, a indústria de software, né, se tentou reutilizar, né? Até hoje a gente reutiliza muita coisa que já havia sido definida, né? De maneira geral e também de maneira específica quando a gente está falando de qualidade, né? Só que nesse caso de qualidade existem diversos aspectos, né, que fazem com que esse raciocínio dentro do contexto de manufatura não seja o ideal, né? Não seja o modelo ideal para pensar, né, para utilizar quando a gente está falando especificamente de software. Então, alguns critérios, parâmetros, né, algumas abordagens de gerência de manufatura não podem ser aplicadas, né, no software, porque não terão efeitos, ou pior ainda, né, porque os resultados obtidos serão o oposto daquilo que se esperava, né? Então, um exemplo disso, um dos critérios perigosos aí de ser aplicado, né, de ser incorporado diretamente, né, sem nenhum tipo de adaptação da indústria de manufatura, é a produtividade, né? Então, se a gente aplica a produtividade de maneira errada, né, a gente pode ter um volume maior de trabalho, né, mas dificilmente a gente vai ter
uma qualidade maior, né? Uma qualidade mais alta. Então, exemplo, né? Uma forma de você estimular a produtividade, né, dentro de organizações é premiar, né, pessoas que têm uma produtividade maior. Então, isso é muito comum em qualquer tipo de área, né? Vendas, por exemplo, você dá uma comissão para a pessoa vender um produto, né? Dentro de uma indústria, você pode premiar aquelas pessoas que têm um desempenho maior, então, em termos de produtividade. Mas isso dentro da indústria de software, né, não pode ser aplicado. Não é que não pode ser aplicado de jeito nenhum, né, mas não pode ser aplicado da mesma forma, né? Então, por exemplo, a gente não pode premiar aquelas pessoas que produzem mais código, né? Por que eu não posso premiar as pessoas que produzem mais código? Porque produção de código não é uma métrica por si só, né, em termos de benefícios, né, para o projeto, que pode ser avaliada sem nenhuma relação com, né, através não é uma métrica que pode ser avaliada de forma individual, certo? Então, só produção de código não me diz muita coisa, né? Por quê? Porque esse código pode ter uma qualidade aquém daquela desejada, pode não seguir os padrões que foram estabelecidos e pode conter uma série de erros, né, que não foram detectados, certo? Então, né, nesse caso, é muito ruim, né, adotar de forma isolada, né, de forma específica, esse tipo de abordagem, né, porque isso pode ter o efeito contrário, né? Então, se eu premio aqueles que produzem mais código, né, tentando alcançar uma produtividade maior, isso pode me gerar um tempo maior de desenvolvimento, porque lá na frente eu vou ter que retornar e realizar os ajustes necessários, né? Enfim, arrumar os erros que foram inseridos aí durante essa tentativa de aumentar a produtividade, certo? Então é uma relação muito complicada, né? Essa de produtividade, né, dentro da indústria de. Então, continuando nessa linha de critérios perigosos, né, dentro do contexto de produtividade, temos também esse recurso, né, para resolver problema de prazo, que é alocar mais recursos, né, mais trabalhadores. Tá? Então, se a gente tem lá dois caminhões que transportam o dobro de volume, dois programadores também devem produzir o dobro de código, né? Se um trabalhador constrói um muro em 4 dias, dois trabalhadores constroem em 2 dias, né? Será que 100 trabalhadores vão construir um muro em 10 minutos? Tá? Então, esse é um grande problema, né, de tentar aplicar um modelo linear a um problema que não é linear, né? Então, ao construir um muro lá, existe uma série de fatores, né, que vão influenciar e que não, vai haver um limite onde incorporar um volume de trabalho maior vai trazer efetivamente mais resultado, né? Vai reduzir o tempo de desenvolvimento. Certo? Então, existe lá o cimento que precisa secar. Eu não vou conseguir construir um muro em 10 minutos. Certo? Então, existem características que impedem, né, essa visão linear, né, da produtividade. Né? Então, de maneira geral, principalmente quando a gente está falando no contexto de desenvolvimento de software, no trabalho, o volume de trabalho não vai crescer, né, na mesma proporção do número de pessoas. Tá? Então, quando a gente adiciona muitas pessoas e existe, né, um número aí limite, isso vai variar muito, mas muita gente fala de 5 a 7 pessoas, mas depende muito da forma como a organização ela é, como o processo ele é organizado, né, como a hierarquia, enfim, como o grupo é organizado. Mas quanto mais a gente adiciona pessoas, né, você tende a diminuir o volume de trabalho, né? Em que sentido, né, que a gente está falando aqui, né? O volume de trabalho útil, certo? Então, vai chegar a um nível que eu vou começar a adicionar pessoa, né? E a complexidade para essas pessoas, né, se comunicarem, né, se integrarem, para que todos conheçam o que cada um está fazendo. Então, toda essa complexidade de interação vai se tornar tão complexa que as pessoas vão perder produtividade, na verdade, de ganhar produtividade, né? Então, o volume de trabalho vai diminuir, né? O trabalho útil vai diminuir em vez de aumentar, porque você vai ter uma complexidade muito grande para lidar com aquela equipe. As pessoas
na equipe vão ter uma dificuldade muito grande para se integrar, né? Além disso, né, toda vez que você adiciona, né, uma pessoa numa equipe, você tem um custo, né, de treinamento daquela pessoa, de incorporação, de internalização daquela pessoa, né? Então, isso é uma palavra comum, né, dentro desse universo de equipes de desenvolvimento de software, a internalização. O que significa internalizar, né? Significa ambientar aquela pessoa para que ela conheça, né, aquilo que está sendo realizado, que ela aprenda quais são os métodos, quais são os padrões, quais são as ferramentas que são utilizadas pela equipe, né? Então, uma coisa é a pessoa conhecer a linguagem de programação, conhecer a tecnologia. Outra coisa é essa pessoa identificar como que essa tecnologia, como que essa ferramenta, né, e quais são os padrões que são estabelecidos, por exemplo, pela nomenclatura, né, de espaço de nomes, dentro daquele projeto especificamente. Então isso vai variar e há necessidade aí de um aprendizado, certo? Então não adianta a gente achar que as pessoas vão ser incorporadas, né? Uma pessoa vai ser incorporada na equipe e no dia seguinte ela já vai estar gerando, já vai estar produzindo, né? Vai estar trabalhando e produzindo alguma coisa útil para a organização. Não é dessa forma que acontece, né? Há um tempo para que essa pessoa seja internalizada, né? E consiga produzir, né? Consiga ter uma produtividade aí que seja interessante para aquela equipe. Bom, até o momento nós temos falado da relação, né, entre pessoas da mesma equipe, mas se nós considerarmos, né, que o processo de software ele é executado no contexto organizacional, né, no contexto empresarial, há muitos outros tipos de relação, né, que devem ser levados em consideração. Dentre esses, né, dentre os tipos que devem ser considerados é a relação comercial-desenvolvimento, né, no sentido de, né, a relação entre a área, né, ou o setor de vendas da organização e o setor responsável pelo desenvolvimento dos produtos, né, se nós estamos falando aí de uma fábrica de software, né. O primeiro fato relevante, né, relacionado a esse contexto organizacional é muitas vezes a inconsistência, né. Então, é claro, né, é óbvio que todas as organizações acabam declarando, né, que seus principais ativos são as pessoas, né, as pessoas são o recurso mais importante que as organizações têm, mas na prática, né, o que a gente vê é que muitas declarações, né, não são consideradas, né, quando os processos, o dia a dia da organização, ele é executado, é trabalhado, né? Então, o que acontece em todas as organizações, claro, né, com variações de intensidade, são jogos de interesse, conflitos por poder, né, política, né, essencialmente dentro das organizações, né? Quando a gente foca nas organizações, né, de TI, enfim, fábricas de software, nós temos esse elemento, né, comercial, técnico, né, essa relação comercial técnica, né, muito complicada, né, conflituosa, tende a ser conflituosa, né? Por que isso? Porque as áreas elas precisam de uma integração, mas elas têm objetivos distintos, né? Não só diferentes, mas conflituosos, né? Então, a área comercial é pressionada para obter resultados, né? Então, obter resultados significa vender serviços, né? Isso no ambiente onde tem muita competição, né, e baixas margens de lucro, né? Então, essa área de software ela normalmente tem essas características, né? A área de TI em geral. E essas organizações nessa área, né, precisa vender serviço, né? A organização vive as consultorias, né, as fábricas vivem de vender serviço, né? E para realizar essas vendas, elas precisam demonstrar, né, para os clientes vantagens competitivas em relação à competição, né? Então, essa é uma característica que diferencia a organização, né, que permite aí esse destaque. E, né, para conseguir destacar, né, a organização, realizar essa venda, né, apresentar essa vantagem competitiva, é comum, né, que os vendedores realizem promessas, né, vendam produtos que não são condizentes com a realidade, né, promessas que são difíceis de realizar, principalmente em relação
a prazo, né, e a características que os produtos e os serviços da organização, que são oferecidos pela organização, eles contêm. Então, é uma relação, são objetivos, né, divergentes, mas é necessário uma integração, porque, na verdade, a área comercial ela vende aquilo que é produzido pela área técnica, mas, na prática, né, há duas pressões distintas aí e acaba ocorrendo esse conflito. Bom, no que consiste essa área técnica, né, que nós estávamos comentando anteriormente, é aquela área que desenvolve e que implanta soluções, né, sejam essas soluções software, né, ou enfim, qualquer tipo de solução baseada em TI. E lógico, né, essa área ela sofre com seus próprios problemas, né, as suas dificuldades, enfim, todas essas características que nós já temos comentado, né, principalmente relacionadas a software, que tornam a construção um projeto já bastante complexos, né? Então, a área técnica já tem, né, os seus problemas, já tem as suas questões, né? E a tendência, né, para mitigar esse problema é simplificar produtos, né? Simplificar o produto, diminuir o nível de complexidade, né? Acaba tendo aí como consequência a redução do trabalho, então essa é uma tendência, né? E vejam, né, um objetivo oposto ao do vendedor, né, que quer produtos com cada vez mais características agregadas, né, para que isso possa representar um diferencial competitivo no mercado. E como nós já comentamos, a consequência disso, né, dessa divergência, são atritos, né? E aí esses atritos ocorrem, né, e acaba que há muita pressão, né, principalmente para o cumprimento de prazos e custos, né, por parte da área técnica. Há um desconforto, né, para que o trabalho seja realizado, a necessidade de muitas horas extras, né? E como nós comentamos anteriormente, né, não é um trabalho repetitivo, né, é um trabalho intelectual, né? Então o cansaço, né, o desconforto, isso tudo acaba impactando, né, o nível de atenção à criatividade e, logicamente, a qualidade do software, né? Então trabalhar muitas horas sem descanso impacta diretamente, né, a qualidade do software que é produzido, né? Muitas organizações, né, têm políticas de horas extras, né? Organizações na área de TI, né, principalmente produtores de software, têm políticas, né, relacionadas às horas extras por causa disso, né, porque há um impacto direto, né, na qualidade do software. Quando o programador, o desenvolvedor, né, o engenheiro, de uma maneira geral, ele trabalha cansado, né? Porque a programação é um trabalho intelectual, depende desse nível de atenção, depende dessa criatividade, né? Acho que todos nós já percebemos isso quando estamos desenvolvendo software, né? Muitas vezes a gente está cansado, não consegue resolver um problema, então basta dormir algumas horas, no dia seguinte a gente pega e em 10, 15 minutos o problema é resolvido, né? Então, esse é um fato relevante, né, dentro das organizações e que precisa, né, ser abordado de alguma forma, né? Então, qual é a forma de abordar essa questão? Então, uma forma de abordar essa questão é uma camada intermediária, né, entre vendas e desenvolvimento, né? Então, essa camada intermediária, né, serviria como uma forma de obter um consenso, né, entre essas duas partes e seria composta, formada por pessoas com conhecimento em ambas as áreas, né? Então, isso é, de forma geral, né, isso é uma tendência dentro das organizações, né? Ter pessoas com conhecimento técnico também em níveis, né, estratégicos e decisórios da organização, para trazer essa visão, né, técnica, né, essa possibilidade de incorporação de soluções, enfim, de características, né, de soluções técnicas para agregar valor, né, enfim, e tornar a organização mais competitiva no mercado. Então, esse conhecimento técnico, né, ajudaria a entender melhor o problema, né, entender melhor a dificuldade e a complexidade que está inserida aí, que é inerente, né, faz parte da natureza do processo de construção de um software, e propor, né, projetos realistas de maneira geral, com prazos mais realistas, com custos mais realistas, né, e soluções com características, né, mais realistas. Então,
seria uma forma de harmonizar, né, esses dois elementos. Então a gente não vai entrar muito nessa discussão do contexto organizacional, enfim, isso fica mais para as disciplinas que vocês têm de administração. Mas isso impacta, né? A gente está discutindo isso dentro do contexto de qualidade porque tem esse impacto, né? Essa dificuldade de trabalho, essa pressão sobre prazos, em decorrência, né, dessa relação comercial-desenvolvimento, acaba impactando a qualidade, né? Então é um ponto que tem que ser bem trabalhado dentro das organizações. Bom, dentro de toda essa nossa discussão, né, sobre o contexto organizacional e processos, né, de desenvolvimento, equipes, enfim, o que nós vimos anteriormente, a relação, né, entre diversas áreas das organizações, creio que já tenha ficado claro para vocês, né, que a forma como as organizações são estruturadas, os processos executados pelas essas organizações, né, a forma como a organização conduz os seus projetos, está diretamente relacionada, né, à qualidade do produto final, né? Então, nesse caso que a gente está falando, é, qualidade de software, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que organizações mais maduras, né, ou seja, aquelas que implementam, né, de forma mais sistematizada, né, mais organizada, processos, né, enfim, tem os processos mais adequados, né, e o estilo de gerenciamento como um todo, né, das pessoas, do seu trabalho, elas tendem, né, têm uma probabilidade de produzir, né, produtos, software com uma qualidade maior. Então, dentro desse contexto, é lógico que é importante que nós tenhamos uma classificação, né, dessas organizações. Então, essa classificação ela é importante, né, do ponto de vista do cliente, né, porque ele dispõe, né, de uma forma de seleção, né, então ele pode escolher dentro dessa classificação aquela empresa que se adequa melhor à necessidade dele, né? Claro, né, uma organização, uma empresa que está num nível mais alto de maturidade, né, ela tem que, isso tem um custo para a organização, né? Adotar todos os processos, né? Realizar o treinamento e se estruturar, né, para alcançar um nível mais alto de maturidade, isso tem um custo. E esse custo ele é repassado para os clientes que contratam essa organização para produzir software, certo? Então, lógico, né, se a gente tem uma organização no nível mais alto, né, de maturidade, essa organização vai cobrar, né, muito provavelmente um valor mais alto do que uma organização no nível intermediário. Então, quando eu mencionei anteriormente que isso é uma opção, né, dar uma opção para o cliente, é justamente a relação custo-benefício. Olha, eu não tenho como pagar o valor, né, de uma organização com esse nível de maturidade, mas eu tenho um nível intermediário que pode satisfazer as minhas necessidades, né, e o valor, o custo, tá mais dentro da realidade, né, dentro daquilo que eu posso pagar, certo? Então, a classificação ela é interessante não só para, né, que o cliente possa saber quais aquelas que têm um maior nível de maturidade, mas para que ele possa ter opções, né, e escolher aquelas organizações que estão mais adequadas aí à sua relação custo-benefício. Isso olhando da perspectiva do cliente, né, mas temos também a perspectiva das organizações. Então, será que é benéfico também, do ponto de vista das organizações, né, ter esses modelos de maturidade? Também é, né? Então, se a gente pensar na questão do mercado, né, de concorrência, então você alcançar um certo nível de maturidade é uma forma de se destacar das demais organizações, né? Então, é uma forma de dizer, né, de comprovar para os seus clientes que você tem um certo nível de excelência, um certo nível de qualidade, né, nos seus produtos, naquilo que você produz. Então, é uma forma de se destacar e também pode representar uma oportunidade, né? Então, você ter definidas as características necessárias, por exemplo, para chegar num nível de sabedoria, né, é uma oportunidade para a organização, né, saber aquilo que ela precisa implementar, né,
saber aquilo que ela precisa passar a fazer para alcançar aquele nível, né? Então, veja que esses modelos eles representam um leque de benefícios, né? Tanto para os clientes quanto para as organizações, né? E um dos primeiros modelos, né, com essa vertente de maturidade foi o modelo de Crosby, né, que, enfim, serviu aí como base para o CMMI, que também acabou servindo base para o MPS-BR e outros demais modelos de maturidade. Ele classifica, né, as organizações em termos de estilo de gerência, né, maturidade, né, dos processos de gerência que são aplicados, em 5 categorias, né? Então, corresponde bastante, né, às 5 categorias lá do CMMI. Então, a primeira é um nível de incerteza, né? A gente vai detalhar melhor o que significa esses níveis, né? Mas incerteza seria o nível mais baixo de maturidade, poucos processos formalizados, etc. Despertar já tem uma evolução, esclarecimento, né? Sabedoria e a certeza, né? Então, na certeza, você já tem um processo, além de vários processos sistematizados, né? E organizados, estruturados, você já tem também um processo de melhoria contínua, né? De avaliar tudo aquilo que é feito, né? Para melhorar continuamente o desempenho da organização. Certo? Então, essa é a mesma ideia, né, que nós vamos ver lá também no modelo de maturidade proposto pelo CMMI. Então, essas categorias, como eu falei, né, tem lá desde a mais rudimentar, que é uma tentativa e erro, né, que é o nível de incerteza, até o nível ideal, onde você tem decisões com mínimo de erro, né, e uma forma de garantir a máxima eficiência, que seria aí o nível de certeza, né? Então, existe aí uma oportunidade para as organizações caminharem, né? Ou seja, essa escala é uma oportunidade para a organização sair do nível de incerteza, de tentativa e erro, né? E perseguir as características necessárias para alcançar cada um desses níveis. Então, não deixa de ser também benéfico para as organizações, né? Bom, existem outros modelos também, né, de maturidade que seguem outras formas de avaliação, né, mas a essência deles é muito similar, né? Então, a gente pode ver aqui que o do Humphrey, do Curtis, do Weinberg, não, o Weinberg é o único que tem um nível a mais, que seria esse esquecido aqui, mas todos têm basicamente, né, os mesmos níveis. O Humphrey trata de maturidade de processo, né, o Curtis de maturidade de recursos humanos, e aí o Weinberg é a congruência entre aquilo que é declarado e executado, né? Então são perspectivas distintas, né, do funcionamento organizacional, né? Então, por exemplo, a maturidade de recursos humanos, né? O que significa arrebanhado? Né? Significa aquela, está muito relacionado àquela fala que nós vimos, né, do de Orton, né, se eu não me engano, no início, que não basta você juntar as pessoas, né, você precisa juntar as pessoas e proporcionar um ambiente para que essas pessoas possam trabalhar em conjunto de forma otimizada, né? Não, juntar as pessoas não forma uma equipe, né? Então, é exatamente isso que quer dizer esse nível, né? Ou seja, o arrebanhado inicial é isso, né? Você junta um monte de pessoas e olha, né, se virem aí e trabalhem. E o otimizado é quando você proporciona o melhor ambiente, né, possível para que essas pessoas se interajam entre si e possam entregar o valor esperado delas, né? Então, mesma coisa, né, maturidade de recursos humanos, maturidade de processo é similar, né, ao que a gente viu anteriormente, né, no, qual, qual foi o autor? Bom, a gente viu, acabou de ver um. Então, tem o inicial, que também seriam os processos mais na tentativa e erro, né, como nós vimos anteriormente, até o otimizado, né, onde você tem uma busca pela melhoria contínua. E aqui a congruência entre o declarado e o executado, né, esquecido é aquilo que declara-se um monte de coisa, né, e essas declarações são ignoradas, né, até você ter uma congruência, ou seja, a organização ela declara, né, os seus princípios são declarados e são exatamente aqueles que são implantados, certo? Então, são vários modelos similares, né? Existe uma série de modelos de maturidade, né, que estão relacionados a diversas visões, né, perspectivas da organização, né, áreas, se a gente for olhar dessa forma.
Bom, esses modelos de maturidade, eles têm em comum, né, que cada nível daqueles que nós vimos, né, inicial, otimizado, de certeza, ele reflete um estilo da organização, né, de forma de trabalhar, né, de estruturação dos seus processos, dos seus recursos, né? E o nível de maturidade, ele representa a organização como um todo, né? Então, lógico, você tem cada indivíduo trabalha de uma forma, né? Cada pessoa trabalha de uma forma, mas esse nível de maturidade ele representa o funcionamento como um todo, né? Não o funcionamento individual, né, de cada recurso humano. E não quer dizer, né, que esse tipo de avaliação não quer dizer, por exemplo, que uma empresa de baixa maturidade ela não pode ser bem sucedida, né? Ela pode sim ser bem sucedida, enquanto, né, uma empresa do nível mais alto de maturidade pode falhar em algum momento, certo? Então, a primeira fator que a gente tem que levar em consideração é que isso é um indicativo, né? Então, eu sempre tenho mencionado a questão da probabilidade, né? Então, uma empresa que tem uma alta maturidade, né, um nível alto de maturidade, tem uma probabilidade maior, né, de construir produtos mais complexos com nível mais alto de qualidade, né? Mas isso não quer dizer que uma empresa de baixa maturidade não possa construir produtos de alta qualidade. Pode, né? Mas normalmente isso é muito mais difícil, né? E também depende muito, é muito influenciado pelas características do produto, né? Então, nesse caso, o produto tem que ser simples, né? Não pode ser complexo, tem que envolver né? Tem que ser pequenos, né? Um escopo pequeno, limitado. Então, é tudo uma questão de probabilidade, né? De indicativo, tá? Então, empresas de baixa maturidade podem, né, executar, mas é muito provável que se pegarem um projeto complexo, grande, que envolva uma série de desafios, que você vai ter aí um resultado bem aquém, né, daquele que é esperado. Enquanto uma de alta maturidade é muito mais provável que você tenha um resultado bom, né, um resultado com os níveis de qualidade esperados, tá? Então é um indicativo, né? E como mencionei anteriormente, né, os níveis de maturidade não podem ser vistos pela organização como uma forma de avaliação, de julgamento, né? Ah, não, vocês estão julgando o meu trabalho, né? Não, não é. Como eu mencionei, tem que ser visto como uma oportunidade, né? Uma oportunidade da organização evoluir os seus processos, né? Evoluir a sua estrutura, certo? Então, você pode evoluir dentro daquele sistema, né, que a gente apresentou, né? Então, você tem ali um passo a passo, né? A gente pode encarar aqueles níveis como um passo a passo, né, para que a organização ela saia de um nível, né, inicial de tentativa e erro para um nível intermediário, né? Nem sempre o objetivo da organização vai chegar no nível máximo de maturidade, né? Por exemplo, no CMMI é muito raro você ter o nível 5 em organizações de pequeno porte ou médio porte, né, porque o custo é muito alto. Então, as organizações de pequeno e médio porte elas não precisam almejar um nível ideal de maturidade. Elas têm um nível intermediário, né, que pode ser um objetivo aí mais adequado, né, mais proporcional, né, ao seu tamanho, aos recursos, enfim, aos investimentos que podem ser feitos, tá? Bom, e de maneira geral, né, o que significa avançar nesses níveis de maturidade, né? Significa que você tem uma precisão maior, uma confiabilidade maior das organizações quando elas traçam os objetivos, né? Os objetivos são mais atrelados à realidade, né? São mais factíveis. As estimativas também são mais precisas, né? Principalmente relacionadas a custo e tempo, né? Então, essas organizações elas mantêm uma base histórica, elas conseguem utilizar essa base para gerar estimativas mais precisas, né? Os planos, as estratégias, né? Então, de forma geral, o planejamento é mais preciso, né? Vamos apresentar nos próximos slides uma descrição de cada um desses níveis, porque nós vamos ver que os demais, né, modelos CMMI, que nós vamos estudar com um nível maior de profundidade, principalmente o MPSBR, eles são baseados, né, nesses níveis mais genéricos, né, nesse modelo mais genérico.
E claro, né, nós temos que ter em mente que não é um limite absoluto, como a gente tem comentado, né? É um indicativo, certo? É uma probabilidade, né? Você tem ali, né? Tende a ser traçar objetivos mais específicos, né? Mais factíveis, mais atrelados à realidade, estimativas mais precisas, né? Mas não é um limite absoluto. Você pode ter, né, uma área de transição entre um nível e outro, né? Então, é claro que, enfim, quando nós falarmos de certificação um pouco mais na frente, né, uma certificação ela tem os seus limites, né, mas os modelos em si, né, esses modelos mais iniciais, mais abstratos, eles não traçam esse limite, não tem esse viés de certificação, de avaliação, né, de auditoria. Então não tem limites absolutos. E esses modelos de maturidade eles são relacionados às áreas, né, como nós vimos anteriormente, recursos humanos, área de processos, né? Então, para cada projeto, cada tipo de projeto, cada setor principalmente, isso pode variar, né? O próprio MPS, né, um modelo que a gente vai ver, o MPS SW, é para software, né? A organização ela pode produzir software e pode construir outros tipos de produto e ter certificações, níveis de maturidade distintos, né? De acordo com modelos específicos de maturidade, né? Que ela utiliza, ou que ela se baseia, ou, enfim, pertinentes a cada área. Bom, o primeiro nível desse modelo mais genérico, né, que nós vamos ver, é o nível caótico, né? Esse é aquele nível de tentativa e erro. Então, a empresa não possui processo, né? Cada novo projeto começa do zero, você, né, não tem nenhuma base para se basear, né, para se amparar, não tem nada que estabelecido que tem que ser realizado, né? Não há planejamento, né? Então o trabalho ele é feito, né, através de improvisações, né? Os projetos eles só terminam, né, só acabam por causa de heróis, né? Heróis aqui no sentido de indivíduos, né? Dependem inteiramente do interesse de cada indivíduo, né? Então, se o indivíduo se interessa, se ele, né, sozinho ele leva o projeto adiante, né? Que é o caso de um herói aí, o projeto termina, mas se você tem um desinteresse geral, você acaba ficando no meio do caminho, né? Então, não tem antecipação de problemas, né? As pessoas, né, os participantes reagem, né? Os colaboradores reagem à medida que um problema surge, que uma situação é apresentada. Não tem compartilhamento de conhecimento, né? Não tem a noção de conhecimento corporativo. Aqui o conhecimento é do indivíduo, né, e só dele. Trabalho em equipe, né, na verdade, é um trabalho em grupo, né? Não existe a noção de equipe, né? Você tem aquela junção, mas não tem coordenação, não tem planejamento, não tem interação, né? Um planejamento de interação, de comunicação. Mas existem os grupos, né? Ou seja, as pessoas são agrupadas, né? Mas elas não são essencialmente uma equipe, né? Então existe lá o papel, né, a, a junção das pessoas, existe o papel de gerente, mas sem nenhum tipo de formalização, de sistematização, né, de processo, não tem como você conduzir um processo, né, um projeto de forma organizada, estruturada e previsível, né? A previsibilidade é essencial dentro das organizações. Mas, enfim, ainda assim, algumas conseguem sobreviver, né, em nicho específico de desenvolvimento, com projetos, né, com produtos bem específicos, simples, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, esse tipo de organização tende a ter um custo, né, oferecer produtos a um custo mais baixo, né? Porque a sua estrutura, manter, né, a sua estrutura é mais barato, né? Então, existe um pequeno espaço, né, para essas organizações, ainda assim você tem, né, organizações que se enquadram aí nesse tipo e sobrevivem, né, apesar de todas essas características negativas. Bom, o segundo nível já é uma pequena evolução, né? Nesse nível, as organizações elas conseguem repetir, né, aquilo que funcionou no passado, certo? Então, elas funcionam com base na repetição, né? Independente se a solução que funcionou no passado, né, se o problema que foi resolvido é similar ao que a gente tem atualmente, né? Então, independente se é igual ou não, se tem as mesmas características, utiliza-se, né, a mesma rotina, né, o mesmo processo. E aí é claro que na prática
isso não é muito bom, né? Porque cada problema, principalmente se a gente pensar no contexto de software, né? Cada software tem as suas características particulares, né? Então, nem sempre o que foi utilizado para outro contexto vai funcionar. Na verdade, é o contrário, né? Na maioria das vezes, não vai funcionar, né? Mas a diferença básica para o nível caótico é isso, né? Existem receitas, né? Receita é uma metáfora excelente para esse nível repetitivo, né? É que nem uma receita de bolo, né? Ah, eu tenho uma receita de bolo aqui que faz um bolo que um cliente gostou, né? Mas esse bolo era de aipim. Mas agora um cliente chegou e quer um outro bolo de chocolate. Não interessa, eu vou usar aquela receita que eu usei anteriormente, vai sair um bolo lá na frente e, né, não vai dar muito certo, né? O produto não vai ter a característica mais adequada para o cliente, mas, enfim, sai algum produto lá na frente, a organização consegue repetir essas receitas, né? Essas fórmulas que deram certo. Ainda que elas não sejam, né, as mais adequadas aí para o problema que está sendo abordado. Então, o nível 3, né, que é o nível definido, já representa uma outra evolução, né? Então, nesse caso, a organização ela tem a capacidade, né, de aplicar os processos corretos, né? Então, a transição, né, do nível anterior para esse, né, de repetição para definição, é justamente essa, né? Agora, você não só repete, você adequa os processos, né, ao produto que está sendo desenvolvido. Por que que isso pode ser feito, né? Como isso é feito? Isso é feito através do conhecimento das pessoas. Então, as pessoas, né, dessa organização, elas têm o conhecimento, né, elas compreendem os processos, sabem a sua utilidade, sabem a sua importância, né, e conseguem adaptar esses processos, né, conseguem adaptar o seu trabalho para as demandas, né, para as características de cada produto, né, de cada problema que está sendo resolvido. Então, nesse tipo de organização, né, você tem as atividades, o trabalho com um propósito bem mais claro, né, um propósito no sentido de objetivo, né? O que, que cada pessoa, né? Cada papel tem que fazer. Então as pessoas, né, sabem exatamente por que, que eles estão fazendo aquilo, né? Por que da necessidade de seguir um padrão, qual vai ser o resultado, né, daquele processo se ela seguir aquela estrutura, né? E há essa possibilidade da escolha, né, dos processos em função da adequação ao problema, né? Então, isso é feito, né, de uma forma a partir de um conhecimento, né, a partir de uma experiência, né, e de uma base histórica de problemas resolvidos, né? Não é simplesmente uma, uma repetição, né? Então a transição é essa, né? Deixa-se de repetir e passa-se a definir, né, com base num conhecimento, né, com base numa estrutura bem definida, com propósitos mais claros. Certo? Então, essa aí é a transição daquele nível de repetição para definição. E aí chegamos no nível gerenciado, né? Então, mais uma evolução. Agora você tem, né, um controle maior, né? Então, a palavra-chave do nível gerenciado é controle, né? Então, com um controle maior, né, você faz uma medição desses processos, você consegue antecipar, eventualmente, problemas que vão surgir, né? Então, quando você faz a medição, você começa a perceber que, olha, aí, estamos caminhando, né, para um momento ruim, certo? Então, para que você possa antecipar, é necessário realizar medições, para que você possa ter um controle mais preciso, né? Então, os processos são medidos, são aferidos, né, sempre com o intuito de otimizar, né, de escolher o melhor caminho. Há detecção de problemas e elaboração de planos de contingência, né? Um plano de contingência é aquele que você elabora antes, né, do problema ocorrer, né? E caso o problema ocorra, você tenta mitigar, né? Primeiro você tenta diminuir a probabilidade do problema ocorrer, e caso isso não seja possível, você tenta mitigar, né? Você diminui o impacto da ocorrência daquele problema. Então, a palavra-chave aqui, dentro desse tipo de modelo de maturidade, é controle, certo? E controle obtido através de medidas. Então, nesse caso aqui, a medição é parte
essencial dos processos e das atividades, né? Então, é essencial que a gente tenha medição, né? Que se escolha a métrica, se estabeleça a métrica, que realize a medição para que se possa ter o controle, né? E esse acompanhamento que é necessário aí para que ocorra um gerenciamento no nível mais detalhado. Então, essa é a evolução, né, daquela definição, né, onde você customiza lá os seus processos, mas ainda não tem essa perspectiva, né, essa ideia de controle. No gerenciado, você já tem essa ideia de controle, né, de controlar, de saber para onde que, se continuar daquela forma, para onde a gente está indo, né, onde a gente vai chegar, e saber também de que maneira a gente pode melhorar, né, com essa vertente de otimização. E aí a gente chega no nível mais alto de maturidade, né? Então, desse nível, a qualidade, né, a busca pela qualidade está institucionalizada na organização, né? Faz parte da organização a incorporação desse nível de qualidade, né? Então, lógico, isso reflete na qualidade dos produtos, né, que são a consequência do processo, e no próprio funcionamento, né, da organização de forma geral, né? Então, o que significa incorporar a qualidade, né? Ter esse valor institucionalizado? Significa buscar constantemente alternativas, opções, né? Para melhorar as atividades que foram realizadas, né? E como que isso pode ser realizado, né? Como que essas organizações realizam isso, né? Isso pode ser realizado através de uma base histórica, né, de informações. Então, todas as ações, todos os processos que essas organizações realizam, eles são documentados para que se possa avaliar posteriormente, né, a execução, que outras alternativas podem ser executadas, né, podem ser utilizadas na prática, sempre buscando, né, uma melhoria, buscando tornar os processos, né, mais eficientes e o produto gerado com uma qualidade maior. Então, nesse nível é fundamental, né, a coleta de dados históricos, né, para que a organização ela possa tomar decisões em relação à melhoria dos seus processos do trabalho que é executado. E, logicamente, isso vai refletir nos produtos que são construídos, né, através desses processos. Bom, nós vimos então, de maneira geral, né, a definição de cada um daqueles níveis de maturidade, né, que é muito comum aos modelos. Nós vamos ver que o CMMI é muito similar a esses níveis que nós vimos, o MPS também, só que o MPS ele tem mais níveis, né? Então ele possibilita uma avaliação um pouco mais precisa. Mas, de forma geral, né, as organizações que se enquadram nesses níveis mais elevados de maturidade, elas seguem um conjunto de boas práticas, né? E que boas práticas são essas, né? Então, aqui nós temos algumas, né? Então, primeiro, né, essa organização ela se baseia em conhecimento anterior, né? Ela não precisa inventar sempre novas soluções, né, para resolver os problemas, né? É, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, né, outras organizações, né, ou a própria organização já passou por esse problema anteriormente, né? Então, utilizar, né, um problema, uma solução, né, que já foi proposta anteriormente, é uma forma de você já ter um indicativo maior de sucesso, né, uma previsibilidade maior de sucesso, né, porque se for um problema similar, há uma alta probabilidade de que você obtenha sucesso usando aquela solução, né, e de economizar recursos, de ser mais eficiente. O que não quer dizer que você também não possa, né, utilizar isso como uma base para adaptar, né, a solução para o seu contexto, né, e ser ainda mais eficiente, né, na solução desse problema. As dificuldades encontradas são recorrentes, né, já são bem conhecidas e já se sabe, né, qual é o caminho a seguir para lidar com esse tipo de dificuldade, né? Então, eventualmente, no processo de software, há dificuldade para a comunicação com o cliente. Então, já se tem abordagens que podem ser utilizadas, né? Não é algo que pega a organização de forma desprevenida, né? Busca, né, soluções que foram desenvolvidas por outras organizações, né? Então, isso
é muito interessante, né, você buscar soluções que já foram desenvolvidas, já foram utilizadas, né, porque essas boas práticas, né, assim como nós estamos vendo essas práticas aqui, elas já foram refinadas ao longo do tempo, né? Então, se basear em um conhecimento anterior é muito interessante, é muito importante. E adota boas práticas que são amplamente conhecidas, né? Enfim, que fazem parte desse contexto, né? Soluções que já foram adotadas anteriormente para problemas conhecidos e que foram refinados ao longo do tempo, né? Como a interação com o cliente, né? O gerenciamento de projetos, o uso de métricas, né? Inclusive quais métricas utilizar, né? Existem catálogos de métricas, a gente vai ver algumas na parte de medição. Treinamento, né? Nós já falamos, o fator humano é extremamente importante, o conhecimento é determinante, né? Acabamos de ver no nível de maturidade. Revisão por pares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas abordagens. Então, existe já um conjunto de boas práticas que vem sendo refinadas e aplicadas com sucesso ao longo do tempo. E organizações maduras, elas não inventam, né, as soluções, né? Elas utilizam aquilo que já é conhecido e, enfim, eventualmente fazem as suas adaptações e as suas próprias soluções para problemas mais específicos. Então, essa é um conjunto, né, uma boa prática, né? Então, usar boas práticas, né, também é uma boa prática, né? Certo? Bom, olhando com um nível maior de detalhe, né, em algum daqueles elementos, daquelas boas práticas, começamos aqui pela interação com o cliente. Então, as organizações maduras, como nós vimos, elas tratam essa interação com o cliente considerando alguns aspectos, né? Por exemplo, enxergam o cliente como um parceiro, né, com interesse em comum, certo? Qual é o interesse comum que uma organização tem com o seu cliente? É alcançar o resultado final com, né, com a qualidade desejada, satisfatória, com uma alta qualidade, certo? Então, esse é o objetivo de ambos, né? Tanto do cliente quanto da organização, né? Então, por que que eles não podem trabalhar em conjunto para alcançar esses objetivos, né? Então, transparência na discussão, né, de prazos, custos e qualidade, né? Principalmente quando a gente está falando de adaptações, né? Alterações de requisito, escopo, que é algo constante, né, nos projetos de software, né? Então, discutir de forma transparente, né? Ó, incorporar esse requisito vai ter um impacto no prazo, no custo, né? Esses aspectos que você está solicitando vão ter impacto na qualidade. Então, isso é importante, né? Transparência nessa discussão, né? Então, isso aqui alinha a expectativa do cliente com aquilo que ele vai receber no final, né? Esse alinhamento de expectativa é essencial para a percepção de qualidade. Toda não conformidade é comunicada ao cliente, né? Então, eventualmente surgiu uma não conformidade, né? Surgiu alguma essas organizações, né? A boa prática é você avaliar constantemente o processo. Surge alguma não conformidade em relação a algum elemento, o cliente tem que ficar sabendo, né? E o cliente ele é encorajado a interagir, né, com os desenvolvedores. Então é importante essa interação para eliminar eventuais falhas, né, de entendimento aí dos requisitos do software. Então, essa interação é muito importante, né, porque um dos maiores fatores aí de fracasso, que tem grande impacto dentro de projetos de software, é a mudança constante, né, dos requisitos e escopo. Então, o que acontece é que, no contexto atual, né, você tem as organizações são cada vez mais dinâmicas, né? Então isso exige uma agilidade muito grande no desenvolvimento de software e uma capacidade de adaptação muito grande, muito elevada. Então, se isso não for feito, né, de uma maneira muito controlada, né, você acaba se perdendo no meio da construção daquele software e aí prazo, custo, isso tudo acaba se tornando aí um grande desafio, né, para ser cumprido. Então, essa alteração que é comum, né, que é o que faz parte do nosso cotidiano atual, essa dinâmica nos requisitos, ela tem que ser abordada de alguma forma. Então, não é evitar a alteração, né? A gente não está falando de evitar. Elas são inevitáveis, né? Então, a gente precisa saber como lidar, né? Então, tratar o cliente como um parceiro é uma forma, né? Buscar um consenso é outra forma, certo? Então, as duas partes têm que ceder, né? Então,
Não pode ser uma coisa que sempre o cliente tenha razão, né, e nem sempre a área técnica tenha razão, certo? Então, o cliente ele tem a perspectiva dele, né, tem o conhecimento dele sobre o problema. Mas ele, na grande maioria das vezes, não tem o conhecimento técnico, né? Então, ele tem que entender que uma mudança pode ter um impacto muito grande, ainda que para ele seja uma coisa pequena. Então, eu quero um pouco mais de segurança no meu software, eu quero que vocês atendam um padrão, uma norma de segurança. Pode parecer simples, mas isso muitas vezes tem um impacto amplo dentro do software, né? Então, é preciso, né, comunicar que há risco nessas mudanças, que pode ocorrer um atraso, aumento no custo, que o impacto pode ser muito maior do que aquele previsto inicialmente, né? E os desenvolvedores também precisam ceder, saber que é preciso acomodar essas mudanças. Também não adianta, né, o software ficar sendo desenvolvido dentro uma caixa preta e no final você entregar uma coisa que não atende às necessidades do cliente, porque essas necessidades mudaram ao longo do tempo e o software não teve, né, o projeto não teve a capacidade de incorporar as mudanças no software. Então, é um relacionamento que tem que buscar sempre consenso, né? Outro elemento fundamental é a formalização de contratos, né? Então, quando a gente está falando de uma relação entre organizações, né, é fundamental que se tenha contratos formalizados. Vocês vão ver lá no PMBOK que ele prima lá pelo contrato, né, pela assinatura até de contrato, né? Então, isso faz parte até lá do próprio PMBOK. Existe um processo específico para isso. Então, contratos formais são necessários, né, precisam existir, né? É uma relação formal entre duas organizações, então é necessário o contrato, mas isso não quer dizer que diálogos, a comunicação, né, por exemplo, do cliente com o desenvolvedor, não possa ser estabelecida, né, para auxiliar no entendimento, numa resolução, numa eventual resolução de conflitos, né? Então, contratos formais, mas também diálogos, né, canais de comunicação mais informais, né, que para possibilitar essa proximidade, né? Então, né, sabe a importância das organizações maduras, elas sabem a importância de contratos, mas também sabem a importância de envolver o usuário, o que requer aí esses diálogos informais, né? E estão preparadas para eventualidades, imprevistos, né, em decorrência dessas mudanças que precisam ser de alguma forma acomodadas aí no processo de software. Gerenciamento de projetos, né? Enfim, vocês vão estudar isso com um nível muito maior de profundidade aí na disciplina de gerenciamento. De certa forma, o que significa gerenciar um projeto, né? Gerenciar significa que você vai estabelecer uma estratégia, um plano, né? E você vai seguir esse plano que vai, lógico, né, o seu plano ele tem que ter, né, como resultado final o objetivo, o alcance do objetivo com sucesso, né? E ele vai definir que recursos você precisa, qual o tempo que você vai demorar e uma série de outros parâmetros, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se você tem um plano que te leva, né, ao sucesso, lá, o produto final, se você seguir esse plano, né, e caso ocorram eventuais desvios, você faça as adaptações, né, as modificações necessárias, isso quer dizer que no final você vai obter o sucesso, né? Eu costumo fazer muita comparação, né, de gerenciamento de projeto, nesse entendimento inicial, um planejamento que vocês fazem, que nós fazemos, né, na época de faculdade para terminar o curso, né? Então, olha, meu plano é o seguinte: eu vou cursar 6 disciplinas nesse período, vou cursar 7 disciplinas nesse período, vou cursar 2 nesse período, vou começar a fazer meu TCC aqui, vou terminar meu TCC aqui junto com essas outras 5 disciplinas que eu preciso, tá? Então, esse é o plano. Se vocês seguirem exatamente o que está planejado, vocês vão alcançar, né, o objetivo de vocês lá com sucesso. Se eventualmente, no meio do caminho, eu não consegui executar essas disciplinas, precisei trancar uma, isso quer dizer o quê? Olha, preciso mudar meu plano, né? Senão, eu não. Se você não mudar, né? Se houve alguma inconsistência e você não mudar o seu plano, aí sim você, né, tá fadado à falha, né, ao insucesso.
né? Porque o seu plano não te leva mais ao sucesso, você não conseguiu seguir. Então, não consegui concluir uma disciplina nesse período. Você vai ter que acomodar ela em um outro período. Ou o seu plano vai passar a se formar em um período mais à frente. Então, é a mesma coisa, né? É uma estratégia. Então, para passar nessas disciplinas, eu vou estudar tantas horas por dia, isso, isso, isso. Aí você pode, no meio do caminho, realizar ajuste. Estudei 2 horas por dia, mas não consegui a nota suficiente na primeira prova. Aumento a quantidade de horas que eu estou estudando. Tá? Então, gerenciamento de projeto é exatamente a mesma coisa. Então, você tem delineado ali uma série de parâmetros que fazem parte desse plano, né? E o alcance desse plano, né, se os trabalhos estão seguindo ou não esse plano é avaliado de forma constante e eventuais não conformidades, né, entre aquilo que está sendo executado e o plano, né, são ajustadas de forma constante para que, né, você sempre tenha, né, a sua estratégia levando você para o caminho do sucesso. Então, basicamente é isso, né? Então, os planos têm que ser realísticos e honestos, né? Tem que ser atrelados à realidade e tem que ter honestidade. Dentro desses planos, dentro desse gerenciamento, né, perdão, busca-se a utilização de métricas precisas, né, para calcular os prazos e custos e para controlar os prazos e custos. A base histórica é muito utilizada para realizar estimativa, né, para saber qual foi o prazo, né, anterior, qual foi o custo em um projeto similar. Então, experiências anteriores são muito interessantes nesse caso, né, são determinantes aí, né, para diminuir, para mitigar as chances de fracasso. E dentro desse plano, vários fatores são analisados, né, dentre eles riscos, né, existe uma grande área de gerenciamento de riscos aí, no próprio MBOK, uma das áreas de conhecimento está relacionada a risco. Então, risco é a probabilidade de ocorrer alguma coisa, né, que vai ter impacto no seu plano, certo? Então, isso quer dizer que você tem que estar preparado, né, que é o nosso plano de contingência para lidar com esses impactos, caso aquele risco ocorra. Então, gerenciamento de projeto, de forma bem simplista, né? Enfim, vocês vão ver de forma mais detalhada, mas de forma bem objetiva é isso, né? É você ter um plano e realizar o controle necessário para que aquele plano seja seguido. E claro, o plano tem que te levar a, as características, né, o produto com as características que você deseja, ao objetivo que você deseja. Treinamento. Então, se a gente está falando ainda da área de construção de software, né, primordial você ter o treinamento, né, não só para aquelas pessoas que estão entrando, né, os novos contratados, mas também como uma reciclagem para os funcionários que já têm na organização. Certo? Então, você sempre tem, né, o surgimento de novas tecnologias, de novas abordagens, de novos padrões, de novas ferramentas, né, linguagens. Então é primordial, né, que você tenha aí programas de treinamento para esses funcionários, para que você possa, né, no futuro, utilizar esse tipo de tecnologia, de processo de linguagem, para resolver, né, os seus problemas de forma mais otimizada. Né? Então, para que você possa utilizar, fazer uso dessas abordagens mais inovadoras, é preciso que os funcionários, né, eles tenham, as pessoas, né, tenham um conhecimento. Né? E claro, se a gente quer incorporar, né, uma nova pessoa numa equipe, é essencial que essa pessoa tenha um treinamento. Né? Então, as organizações elas já prevêem, né, um processo formalizado, sistematizado de treinamento para novos contratados. Né? E esses processos são normalmente também adaptados para os projetos específicos, né, para as tecnologias, né, para os métodos, os modelos que são utilizados em processos específicos. É uma boa prática, né, treinar os funcionários antigos em detrimento de contratar novos. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando de contratação, né, de um funcionário que tem um conhecimento que não está presente aí nos recursos humanos existentes. Então,
Normalmente é mais barato treinar os funcionários que já existem do que contratar novos funcionários. Então, os novos funcionários podem ter conhecimento sobre uma tecnologia, sobre um processo específico, né? Mas eles não têm o conhecimento sobre a cultura organizacional, sobre como a organização funciona, né? Sobre outros tipos de processos da organização. E isso é fundamental, né? Para que eles consigam trabalhar dentro da forma, né? Do projeto em si. Então, normalmente é mais interessante treinar os funcionários antigos, porque aí você vai fazer um treinamento num processo, numa linguagem específica, né? E não precisa ter aí um leque mais amplo, né, de treinamento em relação a como a organização funciona como um todo. Uma abordagem interessante, né, dentro dessa área de treinamento é a utilização de funcionários mais experientes, né, para monitorar os funcionários mais novos, né, principalmente os novos contratados, né. Isso é comum em diversas organizações, que quando uma pessoa chega, né, num projeto, ela fica, não, enfim, estabelece essa relação de coaching com um dos membros mais experientes da equipe, né? E também pode ser não só a nível de projeto, mas a nível de organização como um todo, né? Então é uma ideia muito interessante essa de coaching, né? Também é muito utilizada. Bom, por fim, temos a revisão por pares, né? Então, essa revisão por pares é uma técnica muito utilizada, né, por organizações maduras, né, é uma boa prática, né. Não é só para código-fonte, né, é para qualquer tipo de documento, né, requisito, pode ser o próprio código, diagrama, enfim, qualquer tipo de artefato pode ser revisado por pares, né. E como é próprio o nome diz, né, a revisão por pares significa que mais de uma pessoa, normalmente são duas, né, por isso que o nome é par, mas existe umas abordagens, enfim, dependendo do nível de criticidade dos artefatos, você pode incluir mais revisões, né? Mas a ideia é simples, né? Você pede para uma outra pessoa realizar uma revisão justamente para evitar aquela questão que nós comentamos anteriormente, né? Os desenvolvedores, eles têm dificuldade, né, de encontrar o problema no seu próprio código, né? Então é aquele problema da propriedade, né? Então isso acaba até sendo feito de forma inconsciente. Então é uma prática extremamente eficaz, né? Também tem a própria programação por pares, que é um certo tipo de adaptação dessa revisão, né? Onde o código ele é construído de forma conjunta, né? Então, nesse caso, é uma revisão, né, que acontece ao mesmo tempo que ocorre a produção. Então, é muito eficaz, né, para encontrar erros e não conformidades, principalmente, né, não conformidades com os padrões estabelecidos. Enfim, requer também um certo grau aí de gerenciamento, né, de pessoas, né, para que ela seja conduzida da forma correta, né, principalmente para evitar conflito, né, como a gente viu, uma pessoa pode, né, interpretar como uma crítica, né, uma sinalização de um erro ou de uma não conformidade, né. Então, o que está se julgando não é a pessoa, né, e sim o resultado do trabalho. Então, normalmente, gerentes aí são responsáveis para administrar justamente para evitar esse tipo de percepção, né, de que é uma crítica pessoal. Bom, então nossa apresentação, né, sobre os fatores humanos que impactam aí a qualidade termina por aqui, né? Esse conteúdo está presente lá no livro do Kozianski, que é alguma parte no Suibok, né? Então também tem falando sobre essas características lá no Suibok. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade aí para enviar por e-mail ou, enfim, podem aguardar também o próximo encontro síncrono para sanar as dúvidas. Ok? Então é isso. Obrigado e um abraço a todos.